Oi, boa noite. Oi, gente, como é que vocês estão? Boa noite, tudo bem? Quem sextou aí comigo, hein? Oi, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite, pessoal do Face, Franciele, Rosilene. Boa noite. Hoje vamos fazer aquela live de bate-papo que eu amei fazer da outra vez e vocês gostaram também, então vou fazer essa live de bate-papo hoje de novo. Eu abri uma caixinha de perguntas sobre Buttercream, vocês mandaram algumas perguntas pra mim e eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram e vocês também podem fazer outras perguntas agora que eu também respondo, tá bom? Quem tiver outras perguntas sobre o Butter, carinhosamente assim chamado por mim de Butter, que as minhas alunas da primeira turma apelidaram, agora eu só consigo falar Butter. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa cobertura, como ela pode ser usada, onde ela pode ser usada, se ela é boa para o calor, se não é, se tem gosto de manteiga, se não tem. Todas essas perguntas que eu sempre respondo aqui, né? E vou responder quantas vezes vocês me perguntarem, eu sempre estou disponível para responder, isso não tem nenhum problema, tá bom? Então eu vou começar. Boa noite, pessoal do Face também, todo mundo tá entrando aí, que bom. E eu vou começar então, antes de abrir a primeira pergunta, eu queria falar para vocês o que é Buttercream. Eu já falei isso algumas vezes, mas não tem problema falar de novo, tá? O Buttercream, ele é uma cobertura feita de manteiga, ovos e açúcar, a maioria deles, tá? Existem vários tipos de Buttercream. Tem o Buttercream americano, o Buttercream de merengue suíço, o Buttercream de merengue italiano, tem o Buttercream francês, Buttercream coreano, tem Buttercream ermine, ou seja, tem muitas receitas e muitas variações do Buttercream, tá? E os que eu mais gosto são os que são feitos à base de merengue, que é o Buttercream de merengue suíço, que é o que eu mais amo no mundo, que é delicioso, e o Buttercream de merengue italiano, que também é muito bom, mas na minha opinião o de suíço ganha, porque ele também é mais fácil de fazer, na minha opinião. Em termos de sabor, os dois são maravilhosos, mas eu acho o suíço um pouco mais fácil de fazer, principalmente para quem está começando, tá? E o Buttercream, ele é mais popular fora do Brasil. Aqui no Brasil ele ainda é uma inovação aqui no Brasil, então para quem está querendo começar e já começar com alguma coisa super assim, inovadora mesmo, o Buttercream é muito legal por isso, porque ele já tem muitas confeiteiras fazendo no Brasil, mas ainda é sim uma inovação. E fora do Brasil ele é bem comum, inclusive usado como recheio de bolo. Aqui a gente não usa como recheio de bolo, a gente usa como cobertura, tá? Mas ele é bem gostoso e ele não tem gosto de manteiga, ele é um creme bem suave. E o mais comum fora do Brasil é o Buttercream americano, que é um Buttercream que leva basicamente manteiga, açúcar e creme de leite ou leite, tá? Mas a carga de manteiga dele é muito alta e de açúcar também, então ele é um creme muito doce e eu não sou muito fã do Buttercream americano, porque ele é um creme totalmente diferente do Buttercream de merengue suíço e de merengue italiano. Então, se você já provou Buttercream e não gostou, provavelmente você comeu o Buttercream americano, porque ele é muito doce e ele realmente tem gosto de manteiga, tá? Então, se você não gostou, eu te convido a experimentar o Buttercream de merengue suíço ou de merengue italiano, que com certeza você vai achar bem melhor e bem diferente, tá bom? Vamos então para a primeira pergunta. Vou abrir a primeira pergunta. Boa noite a todo mundo aí que tá chegando, bem-vindos. Vou abrir aqui no Instagram a primeira pergunta que eu recebi sobre Buttercream. Peraí, deixa eu achar aqui. A baunilha branca é boa para aromatizar o Buttercream? Bom, primeiro eu queria falar para vocês sobre tipos de baunilha, né? Tem a baunilha essência de baunilha, tem o extrato de baunilha e tem a pasta saborizante de baunilha, além da própria baunilha que você também pode utilizar para aromatizar. Qual a diferença principal entre essência de baunilha, extrato de baunilha e pasta de baunilha? A essência de baunilha, ela é totalmente artificial, ela não tem nada de baunilha na composição dos ingredientes, tá?
Não tem baunilha. É um sabor artificial criado pela indústria para parecer baunilha. O extrato de baunilha e a pasta de baunilha são feitas da baunilha. Os dois são produtos que extraem da própria baunilha o sabor, né, de baunilha, mas a diferença do extrato para a pasta é que a pasta é mais concentrada. Então, se você tem uma receita que pede essência ou extrato de baunilha e você for usar a pasta, você tem que usar bem pouco da pasta, tá? Porque senão fica muito carregado, porque a pasta ela é muito concentrada, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo aí? Me fala se vocês estão me ouvindo. Eu não perguntei isso, mas me fala aí, pessoal do Face e do Instagram, se estão me ouvindo bem. A Franciele perguntou, em qual recipiente que se coloca o buttercream depois de feito para congelar? Não tem regra isso não, tá? Pode ser qualquer recipiente, não tem problema com isso não. E voltando a falar da baunilha, que eu não finalizei, a baunilha branca é boa para aromatizar o buttercream? Sim. E aí a baunilha branca para baunilha marrom, no caso é a essência, que é o que eu falei que não tem baunilha mesmo na composição dos ingredientes, tá? Mas a baunilha branca, ela é clarinha, ela é transparente, ela é branca, mas o nome é branca, mas na verdade ela é transparente. Então ela é melhor para aromatizar o buttercream, caso você não queira tonalizar o buttercream com alguma cor. Então eu uso a baunilha transparente para botar no buttercream e eu não tonalizar de mais escuro esse buttercream, por causa do tom da baunilha que é mais marronzinho, tá? Além disso, pode saborizar o buttercream com a pasta de baunilha, com a essência de baunilha, com o extrato de baunilha e com a própria baunilha, tirando as sementinhas e colocando direto no buttercream. Fica lindo, fica cheio daquelas pintinhas, fica super legal também para aromatizar o buttercream. E a quantidade é um pouco a gosto, tá? Você pode botar o quanto você quiser de baunilha no buttercream para aromatizar. E uma coisa legal, assim, do buttercream é que ele não perde ponto com muita facilidade, tá? Você só vai perder o ponto do buttercream se realmente você colocar muita carga de essência ou de qualquer líquido dentro do buttercream, pode ser que você perca o ponto. Mas é difícil, então eu gosto muito do buttercream por isso, que se você bater demais, você não perde o ponto. Se você botar bastante essência, você não perde o ponto. Pode aromatizar com muitas coisas que você também não perde o ponto. Então, por isso que eu sou apaixonada por buttercream. Vamos ver a próxima pergunta. Obrigada, Maria. Obrigada, fico super feliz. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Posso usar o buttercream em outras receitas, tipo cobertura de cupcakes? Sim, o buttercream ele pode ser usado para cobrir cupcakes, tá? E aí você faz um buttercream com um saborzinho legal, um buttercream de chocolate, fica incrível para cobrir cupcake, um buttercream ou de limão. Dá para fazer buttercream de tudo que é sabor, tá? E você pode sim cobrir cupcake e fica lindo para fazer trabalho de bico. Então, pode usar o buttercream para cobrir cupcake sim. Mais uma pergunta aqui. Como faço para colorir o buttercream? O buttercream, ele pode ser colorido com corante em pó e hidrossolúvel ou corante em gel, tá? São os dois tipos de corantes que a gente pode usar para colorir o buttercream. Ou corante em pó, ou corante em pó hidrossolúvel, ou corante em gel. O corante em gel, ele não consegue cores muito fortes. O que vai conseguir cores mais fortes é o corante em pó hidrossolúvel, tá bom? E o corante em pó hidrossolúvel não é só você colocar ele no buttercream e misturar com a mão, com a espátula. Você precisa colocar ele na batedeira para bater uns 10 minutos e aí ele vai começar a pigmentar, tá bom? Senão você pode pegar o pozinho do corante, colocar dentro do buttercream e misturar e ele vai ficar cheio de pintinha e não vai tonalizar. Você precisa bater na batedeira um tempo. E pra mim, a melhor combinação, se você quer cores bem fortes no buttercream, é você misturar um pouco do corante em pó hidrossolúvel com um pouquinho do corante em gel, que aí você consegue ainda uma cor mais vibrante nesse caso, tá? Sempre tomando cuidado para não exagerar no corante, na quantidade de corante, porque isso pode amargar a sua receita, tá? Qualquer corante que você exagerar, você pode amargar a receita. O em gel é mais fácil até de você amargar a receita, então você tem que olhar a quantidade que o fabricante te indica para colocar. Geralmente, 1% da quantidade total do que você quer colorir. Então, se você quer colorir, por exemplo, 800 gramas de buttercream, você só pode colocar 8 gramas de corante nesse buttercream. E 8 gramas de corante, gente, é muita coisa. Então, para você amargar o buttercream,
você tem que botar muita quantidade, exagerar demais na quantidade para você amargar. Mas é sempre bom eu lembrar e falar para vocês tomarem cuidado com o corante para não amargar o buttercream, tá bom? E algumas pessoas também me perguntam como faz para fazer o buttercream preto sem amargar. Buttercream preto não basta você pegar um corante em gel e colocar no buttercream. Para fazer buttercream preto não basta pegar um corante em gel e colocar no buttercream, porque você vai ter um buttercream cinza, você não vai conseguir um buttercream preto. Também não basta você pegar um buttercream branco e colocar um corante em pó preto hidrossolúvel dentro, porque você também não vai conseguir um preto. Para fazer buttercream preto, você vai precisar de um buttercream que já seja com uma base escura, ou seja, um buttercream de chocolate, por exemplo, ou um buttercream feito com açúcar mascavo, por exemplo, que aí ele vai ficar mais escuro, ele vai ter já uma base escura. E aí você pode colocar um pouco do corante em gel preto, um pouco do corante em pó hidrossolúvel preto, os dois, e bater na batedeira por uns 10 minutos. Quando você acabar de bater, o seu buttercream ainda vai estar um grafite escuro. Ele só fica preto depois de alguns minutos parado e aí ele vai ficar preto. Tem um bolo meu preto lá no feed do Instagram e do Facebook que ele só ficou preto desse jeito depois de uns 20 minutos que eu já tinha feito o corante, tá? Na hora você vai pensar que não deu certo e depois de um tempinho ele fica preto, tá bom? Quem tiver pergunta pode mandar aí, já tô falando para caramba. Quem tiver pergunta pode mandar. Vamos para outra. Posso adicionar geleia de frutas, chocolate em pó ou qualquer outro ingrediente no butter? Deve ser minha aluna, essa é minha aluna que falou butter. Você pode botar geleia, você pode botar chocolate em pó, você pode colocar qualquer ingrediente dentro do butter. A única coisa que eu não indico que você coloque no buttercream para aromatizar é fruta picada, tá? Porque a fruta picada, por exemplo, um morango picado, se você colocar ele no buttercream, ele vai soltar muita água e ele vai ficar muito mais perecível porque você botou uma fruta fresca dentro do buttercream. Então, se você quer aromatizar o buttercream de fruta, de morango, de cereja, de qualquer coisa assim, eu indico que você coloque em forma de geleia dentro do buttercream, tá? E eu sempre indico para cada receita de buttercream você ficar na quantidade de 100 gramas de qualquer ingrediente pastoso para colocar dentro do buttercream, tá? Lembrando que aromatizar o buttercream não é transformar ele naquela coisa. Se você quer aromatizar o buttercream com Nutella, por exemplo, que fica super gostoso, você não vai transformar o seu buttercream em Nutella. Ele vai ter gosto de Nutella, vai lembrar Nutella, mas não vai se transformar em Nutella. Isso é muito importante para você não exagerar na carga de coisas que você vai colocar dentro do seu buttercream, tá bom? Sempre bom senso é muito importante em qualquer área da nossa vida e na confeitaria também, porque você precisa ponderar as coisas para colocar dentro do seu buttercream, do seu bolo, de qualquer receita. Você pode sim ter a liberdade de criar, mas você tem que ter um bom senso aí para você não perder a característica principal do creme ou de qualquer coisa que você esteja fazendo, tá bom? Vamos aí para outra. Aí eu já até falei um pouquinho sobre isso. Se usar açúcar mascavo muda a tonalidade de buttercream? Sim. Buttercream dá para fazer com qualquer açúcar, tá? Açúcar branco, demerara, açúcar cristal, açúcar mascavo, açúcar branco, cristal, mascavo, demerara, açúcar de confeiteiro. Dá para fazer buttercream com qualquer tipo de açúcar. E o que muda nesses tipos de açúcar é o quanto ele é refinado ou não. O menos refinado é o mascavo, por isso que ele é bem escuro, e o mais refinado, mais fino, é o açúcar de confeiteiro. Mas quando a gente fala açúcar refinado, a gente está querendo dizer o açúcar branco comum. Então, quanto menos refinado, mais escuro ele é. E quanto mais escuro, ele vai levar essa cor pro buttercream, sim, com certeza. Mas fazer um buttercream com açúcar mascavo fica super bonito, fica marrom. E você pode usar para fazer um buttercream preto, já com essa base marrom é mais fácil chegar no preto, tá bom? Posso usar margarina sem sal no lugar da manteiga? Eu acredito que essa pergunta é sobre o buttercream, né? Porque eu pedi perguntas sobre o buttercream. Então, se pode usar margarina sem sal no lugar da manteiga no buttercream. Eu não indico, já falei isso aqui várias vezes e eu vou repetir sempre isso pra vocês. Eu não indico o buttercream com margarina, independente se ela é sem sal ou com sal, tá? Porque
Buttercream é creme de manteiga, buttercream não é creme de margarina, tá bom? Margarina não tem a característica de ficar dura na geladeira como a manteiga, então você vai perder uma característica importante do buttercream, que é de ficar duro na geladeira. Então não indico fazer buttercream com margarina, eu nunca nem testei para saber se dá certo, porque para mim é completamente diferente manteiga de margarina, então não dá para fazer buttercream com margarina, tá bom? Como tingir o buttercream de dourado? Tô falando pra caramba aqui. Como tingir o buttercream de dourado. Para você tingir o buttercream de dourado, você não basta você pegar um pó dourado e jogar dentro do buttercream. O pó dourado que a gente usa para pintar o bolo de dourado, eu até mostrei hoje um bolo meu lá no feed, contando um pouquinho para vocês que ano que vem vai ter um curso novo meu, e eu dei um spoiler lá de um dos bolos do curso, e é um bolo que tem um pedacinho dourado, tá? Não adianta você pegar um pó para decoração dourado e jogar dentro do buttercream, porque pó para decoração é diferente de corante. Pó para decoração não tem potência para tingir o buttercream como um corante, ele não é para isso. O que você vai fazer? Você vai cobrir o bolo todo com buttercream, vai botar na geladeira e aí ele vai ficar super duro, uns 20, 30 minutos é o suficiente, mas quanto mais você deixar melhor, tá? Para ele ficar bem duro. E aí você vai pegar esse pó para decoração dourado, vai diluir em álcool de cereais e aí você vai pintar o bolo com um pincel, como se fosse um quadro mesmo. Você pega o pincel e pinta o bolo, tá? É assim que eu pinto o bolo de dourado, até se eu quiser um bolo todo dourado vai ser assim. Eu cubro com buttercream branco, depois eu pego o pó para decoração dourado, misturo em álcool de cereais para diluir e pinto o bolo todo de dourado com um pincel. Fica maravilhoso o bolo, fica incrível, fica super, super fino, rebuscado, fica chiquérrimo, assim. E eu sou fã, assim, principalmente agora pro Natal, fica super interessante, tá bom? Deixa eu ver aqui. Dá pra fazer buttercream com manteiga caseira? Sim, dá pra fazer buttercream com manteiga caseira, tá? Fica bem interessante se você puder fazer a manteiga em casa, fazer com manteiga caseira. Algumas regiões do país é mais difícil encontrar manteiga de boa qualidade. Existe algumas regiões no Brasil que as pessoas não encontram manteiga com facilidade. E se você encontrar creme de leite fresco, você pode fazer a manteiga e fazer o buttercream, sim, sem problema, dá super certo, tá? Eu já falei um pouquinho hoje sobre isso, mas eu vou repetir. Buttercream americano é um tipo de buttercream que não leva merengue na sua composição. Ele é um buttercream feito de basicamente manteiga, açúcar de confeiteiro e creme de leite ou leite, dependendo da receita. Então é um buttercream hiper doce, tem gosto de manteiga, ele é um pouco mais opaco, ele não dá aquele brilho que eu costumo dar nos bolos com o buttercream de merengue suíço, com aquele brilho. O buttercream americano, ele não tem aquele brilho, é um pouco mais opaco, pesado, muito doce. Então, assim, eu não indico, não gosto muito do buttercream americano, tá? E por isso eu não utilizo na minha produção buttercream americano. Pra mim, o melhor do mundo inteiro é o buttercream de merengue suíço. Dá pra cobrir o bolo com o buttercream gelado? Não, por quê? Porque o buttercream, como ele tem uma carga grande de manteiga, e parêntese, não tem gosto de manteiga, que eu sei que todo mundo pergunta isso, mas não tem. Mas ele tem uma boa carga de manteiga na composição, tá? Então, quando ele vai pra geladeira, ele fica duro, duro igual pedra, igual quando você bota manteiga na geladeira, fica muito duro. Então, não dá pra você cobrir o bolo com o buttercream gelado, você vai esperar ele chegar na temperatura ambiente, ou você vai colocar ele no micro-ondas aí de 10 em 10 segundos para poder ele amolecer de novo e você conseguir cobrir o bolo. Lembrando que se você derreter o buttercream completamente, ele não volta mais, você perdeu a receita, ele não volta mais, tá? Mesmo que você coloque para endurecer de novo, ele não vai montar de novo como ele estava antes. Para você perder o buttercream, só se você derreter ele completamente, aí você perdeu. Se você derreter um pouquinho a mais do que você queria e ele ficou um pouco mole, você pode levar para a geladeira que aí você consegue. Mas se derreter completamente, ele ficar aguado, com aquela gordura boiando, perdeu, não tem mais o que fazer, tá?
Mas quando ele tá gelado, eu geralmente vou tirando, vou descongelando, ou quando é da geladeira, de 10 em 10 segundos de micro-ondas e mexendo para eu não correr o risco de derreter completamente, que aí perdeu. Meu Burger Queen não ficou com a textura boa quando fiz. Ficou muito mole, jogo fora. Então, falei agora um pouquinho, né? Se você... o que pode acontecer quando você está fazendo o Burger Queen? O Burger Queen de merengue suíço, por exemplo, o que é? O Burger Queen de merengue suíço é você primeiro faz o merengue suíço e depois você acrescenta a manteiga para se transformar em Burger Queen. Esse é o Burger Queen de merengue suíço, tá? E o que às vezes acontece? A gente faz o Burger Queen, o merengue suíço, e aí quando a gente vai adicionar a manteiga, se ela estiver muito mole, de repente você deixou em temperatura ambiente e estava muito calor, ou você foi derreter a manteiga no micro-ondas para colocar lá e derreteu demais, o que vai acontecer com o teu Burger Queen? Ele não vai armar, ele não vai subir, ele não vai montar como um Burger Queen, tá? E aí você vai achar que perdeu a receita. Então o que você tem que fazer? Leva para a geladeira, deixa 20 minutos lá e bate. É assim um efeito mágico que acontece que ele monta. Se você levar para a geladeira uns 20 minutinhos, ele monta, tá? Só que isso não vai acontecer se tiver água pura. Mas só vai estar água pura se você botou a manteiga no Burger Queen água. Você não tem como botar a manteiga no Burger Queen aguada, já derretida. Você tem que botar a manteiga no Burger Queen em ponto pomada. E ponto pomada é quando ela tá macia ao toque. Você passa a faca e ela tá macia. Só que às vezes ela tá mais pra mole e às vezes ela tá mais pra durinha. Se ela estiver mais pra mole, não derretida. Mole, mas não derretida. Pode ser que seu Burger Queen não suba. E aí você leva pra geladeira 20 minutos, que aí ele vai subir, tá? Isso aí é tranquilo, já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes acontece de eu derreter a manteiga um pouquinho demais. Bota na geladeira 20 minutos e bate de novo, que volta a dar tudo certo. Meu Burger Queen fica com muitas bolhas depois de um tempo. Como faço para usar novamente? O Burger Queen, quando ele tem duas coisas aí, tá? Eu falei antes que se você botar a manteiga um pouquinho mole demais no Burger Queen e for bater, de repente às vezes ele não sobe, não arma e não forma um Burger Queen. Só que o outro oposto também pode acontecer, de você botar a manteiga muito gelada demais, muito dura dentro do Burger Queen. E aí ele fica com um aspecto de bolhas, ele fica com muita bolha, ele fica esquisito para você usar e aí você acha que deu errado, mas não. Aí você vai levar 10 segundos pro micro-ondas e bater de novo com o batedor raquete, que ele sai todas as bolhas e fica super lisinho para usar, tá? E quando o Burger Queen, depois de pronto, isso é um caso, né? Quando você bota a manteiga muito gelada no Burger Queen. E no outro caso é quando você deixa o Burger Queen parado muito tempo. Quando ele tá parado, você deixou ele parado lá 1 hora em temperatura ambiente e vai usar no bolo. Ele cria bolha e aí você não consegue usar com tanta facilidade. Ele vai ficar um bolo cheio de bolhas. O que você tem que fazer? Sempre que o Burger Queen ficar parado, você tem que bater ele de novo com o batedor raquete da batedeira ou com uma espátula você mesma ali batendo, que ele volta a ficar lisinho de novo, tá? Então é só bater que ele volta a ficar lisinho de novo. Ninguém quer falar nada, gente. Hoje ninguém tá conversando comigo. Todo mundo tá no sextou. Burger Queen de merengue francês é bom? Não existe Burger Queen de merengue francês, tá? É uma questão de nomenclatura, mas eu gosto de explicar pra vocês. Essa questão também mais técnica de nomenclatura, tá? Pra vocês começarem a pensar bastante e abrir a mente assim em relação a isso. O que é o merengue francês? O merengue francês é um merengue que usa ovos crus na sua preparação. O ovo, a clara do merengue francês, é clara de ovo, ela é crua, tá? E batida com açúcar, isso é o merengue francês. Só que esse merengue francês, ele não pode ser usado cru. Então, o que as pessoas fazem na confeitaria? Primeiro faz o merengue francês com as claras cruas e o açúcar e depois faz algum tipo de cocção, algum tipo de cozimento. Então a pessoa faz o merengue francês, depois leva para assar e faz o suspiro, por exemplo.
Ou faz a pavlova, que é também um doce parecido com suspiro. É assim que é usado o merengue francês, ele não é usado cru. O merengue francês é cru, mas aí quando você leva pra assar ele vira o suspiro ou vira a pavlova, que é um outro tipo de doce, tá? Oi, Tati, boa noite, que bom que você voltou, bem-vinda. Então não existe buttercream de merengue francês, porque senão o seu buttercream teria ovos crus na composição e isso não é seguro para você vender, tá bom? Então o que existe? Buttercream francês, tá? Que é um buttercream feito com ovos inteiros e uma calda de açúcar, não é cru, tá? Então é ou buttercream francês ou buttercream de merengue suíço ou merengue italiano. Não existe buttercream de merengue francês, tá? Porque senão ele seria cru e isso não é bacana para você utilizar. O buttercream francês, ele também pode se chamar de buttercream australiano, que também é a mesma coisa, mas como ele ficou muito popular na Austrália, e aí algumas pessoas conhecem como buttercream australiano. Também tem o buttercream Hermine, que é uma nova receita que eu nunca fiz, que usa farinha de trigo na composição do buttercream, tá? Então, também nunca fiz, não sei como é que é. Ele é sem ovos, tá? Que às vezes algumas pessoas têm intolerância a ovos, e aí tem esse buttercream Hermine, vou testar. Conto pra vocês como é que é, e nunca testei. Farinha de trigo, algumas pessoas acharam com gosto de farinha de trigo e tal. Vou testar e conto pra vocês, tá bom? Ninguém tem mais nenhuma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui. Que minhas perguntas acabaram. E uma pergunta que vocês me fazem também quase que diariamente é se dá para fazer buttercream sem batedeira. Buttercream sem batedeira não dá para fazer, tá? Preciso ser bem honesta aqui com vocês e falar para vocês que buttercream não dá para fazer sem batedeira, tá bom? Mas dá para fazer com batedeira de mão. Eu mesma fiz um buttercream esses dias para testar, usando uma batedeira que eu comprei na loja americana por R$30. Eu escolhi uma batedeira de mão mais barata que tinha na loja americana, comprei e testei. Dá pra fazer o buttercream com a batedeira de mão, tá? Porque você vai precisar bater as claras, bater o merengue, para ele formar o merengue, você vai precisar bater bastante. Mas dá pra fazer com a batedeira de mão, você só vai precisar ficar rodando o seu braço ali por um tempinho, mas é super possível, super viável fazer buttercream com qualquer batedeira, tá? Tem batedeira no mercado de vários preços, você não precisa ter uma batedeira de R$2.000 da KitchenAid pra fazer um buttercream. Essa batedeira é maravilhosa, mas eu também não tenho essa batedeira e nunca nem testei fazer buttercream nela, tá? Todo mundo ama, todo mundo acha maravilhosa, é maravilhosa, mas não precisa dela para fazer o buttercream, tá? A batedeira que eu tenho hoje é uma batedeira planetária, que foi em torno de R$300, ela é muito boa, planetária, batedeira planetária, sempre melhor, com uma potência boa, mas não é necessariamente indispensável para você fazer o buttercream. Dá para fazer com batedeira de mão, dá para fazer com batedeira sem ser de mão, mas sem ser planetária também, aquela batedeira comum, mais como de antigamente, que não era planetária, dá pra fazer também sem problema nenhum, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, já respondi todas as perguntas. Quem tá aí? Fala oi. Quem tá aí, que entrou, fala oi comigo. Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Deixa eu ver aqui, acho que no Face tem uma pergunta. Não. Então é isso, gente, ó. Buttercream, melhor pra mim que tem é o buttercream de merengue suíço, que dá pra aromatizar tanto com ingredientes líquidos, quanto com ingredientes pastosos, quanto com ingredientes em pó, tá? Que é o buttercream que você pode aromatizar com negresco ou óleo triturado, paçoca, leite em pó, né, o ninho. Você pode aromatizar com ingredientes pastosos como doce de leite. Voltei, tinha saído, voltou.
Então dá para aromatizar o Burger Queen com quase tudo, com coisas líquidas, bebidas alcoólicas, suco, dá para aromatizar o Burger Queen com muita coisa. Ele é muito difícil de perder o ponto, por isso que eu gosto tanto do Burger Queen. E para quem tá começando na confeitaria, quem não é confeiteira ainda, se você tentou de tudo e não conseguiu fazer nenhum bolo na sua vida, tenta o Burger Queen que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir. Tati, a essência ou pasta de baunilha? Aí é uma questão realmente assim de custo-benefício, sabe? Eu uso a essência de baunilha, acho super bom, acho que fica delicioso um Burger Queen com essência de baunilha assim, sem problema nenhum. Mas a pasta saborizante de baunilha, que é feito da própria baunilha, ele é um ingrediente mais nobre, tá? Então, mas isso vai muito de você, porque tem um custo mais alto. Então, vai de você e da tua clientela, se a tua clientela está disposta a aumentar um pouquinho o valor por causa disso. Então, Burger Queen é aromatizado com a baunilha, funciona super bem, é delicioso, eu amo, é o que eu faço sempre, tá? Eu faço muito Burger Queen com essência mesmo de baunilha, mas com a pasta fica um pouquinho mais, ele fica um pouquinho superior em termos de qualidade de sabor, porque a essência de baunilha é feito artificialmente, não tem baunilha ali na composição, tá? Mas a pasta tem e o extrato tem. Então é uma questão assim de você testar, verificar, os dois vão ficar gostosos e ver se a tua clientela está disposta a pagar o valor que você vai agregar no teu produto por causa dessa pasta de baunilha, tá? A fava de baunilha é assim uma vez ou outra, porque uma fava de baunilha pode custar até R$40, R$35, dependendo do lugar que você compra. É bem caro uma fava de baunilha, mas para uma ocasião especial vale super a pena também. E você também pode ter uma clientela que esteja disposta a pagar pela fava também. Isso aí depende muito, né? Mas com tudo fica gostoso, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Olá, Laudiceia, bem-vinda. Então, gente, eu vou encerrar. Hoje foi uma live mais rápida, era só pra conversar mesmo com vocês sobre Burger Queen. Amanhã a gente tem uma live de bolo gelado de coco que eu vou ensinar pra vocês, tá? A receita do bolo gelado de coco, como é que faz, pra vocês fazerem aí na casa de vocês. Amanhã, 4 da tarde, eu vou entrar pra gente falar sobre essa receita do bolo gelado de coco, que é uma receita feita pelo método espumoso, que é um método de fazer bolo em que você começa batendo os ovos com açúcar. Esse método eu não indico que você use para fazer um bolo alto, tá? Que são esses bolos que eu faço, porque são bolos mais frágeis. Então eu não indico para bolo alto. Sei que tem gente que faz e dá certo, mas eu não indico que não deu certo para mim, então eu não indico. Então por isso eu não indico o bolo de método espumoso para fazer bolo alto. Mas para fazer bolo gelado é o melhor que tem, porque ele é uma esponjinha, ele absorve muito bem a calda e ele não fica duro na geladeira como o amanteigado, porque o amanteigado, como leva muita manteiga, fica duro na geladeira, não é indicado para fazer bolo gelado, tá bom? Então amanhã eu vou mostrar para vocês a receita do bolo gelado de coco. Espero demais a presença de vocês amanhã 4 da tarde, tá bom? Para vocês aprenderem. E é isso, ninguém tem mais nada pra falar, tá todo mundo quietinho hoje. Então, sextou, vamos descansar, que amanhã a gente se vê na receita do bolo gelado de coco, tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!